E elevar a importância do Brasil junto às principais potências econômicas. Esse é um dos objetivos de Fernando Haddad na 7ª viagem internacional como ministro da Fazenda. Confira os detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto. A viagem de Fernando Haddad a Tóquio, capital do Japão, marca a primeira participação de um ministro da Fazenda brasileiro no encontro do G7. Para o professor de Relações Internacionais, Vinícius Vieira, a presença de Haddad demonstra a relevância do Brasil no cenário internacional. Bem, o Brasil me parece que terá muito mais efeitos no primeiro momento simbólicos, né? É um sinal de prestígio internacional, como eu falei, do ponto de vista efetivo, né, de política econômica. Acho que pode sinalizar ali para mais abertura para investimentos, né? Porque claramente nós temos hoje uma oposição no mundo entre o G7 e as autocracias, China e Rússia, até em função da guerra da Ucrânia. Todos os países do G7 enfrentam hoje dificuldades, inflação de 2 dígitos em muitos casos, e nós temos ali a busca por mercados alternativos. Então, é interessante também para a inserção internacional do país. O encontro reunirá ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 7 maiores economias do mundo. A participação do Haddad tem como objetivo destacar a relevância do Brasil no cenário internacional, discutir reformas necessárias para a economia e criar laços com os países do G7 e também com convidados. Haddad tem presença confirmada em todas as sessões. Entre os temas mais importantes estão o futuro do estado de bem-estar social, a macroeconomia dos países emergentes e o desafio do financiamento, principalmente na área de infraestrutura. Para a professora de economia, Margarida Gutierrez, o momento pós-pandemia ainda é o principal desafio para o Brasil. Eu acho que com relação à questão do bem-estar social, eu acho que tem toda a ver essa discussão de vulnerabilidade, de pós-pandemia, de pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho, que perderam as suas habilidades e que não estão se conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, até porque os países mais avançados estão adotando políticas monetárias contracionistas para enfrentar um processo inflacionário pós-pandemia, né? Então, acho que esse deve ser o foco da discussão, como conciliar demandas sociais com perspectiva de solvência da dívida pública, porque você também não pode abrir uma crise fiscal, porque aí então o efeito líquido desses programas é um efeito líquido negativo, que o PIB começa a desacelerar, os empregos começam a ficar cada vez mais escassos e o desemprego sobe. Entre os principais compromissos com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, Haddad deve discutir a reforma do Banco Mundial. O ministro também terá reunião com o economista Joseph Stiglitz. Na pauta está o debate sobre a política industrial verde. Acho que a questão da reforma do Banco Mundial tem muito a ver com essa questão toda que está se discutindo a nível mundial. Integração, mais harmonia e toda essa agenda de meio ambiente, né, de sustentabilidade, porque quais são os países envolvidos nisso, quanto é que eles vão ceder em termos de atividade produtiva, porque, veja bem, os países europeus são países hoje que, embora tenham todos um discurso muito a favor do meio ambiente, eles poluem muito, né? A usina nuclear na França, carvão na Inglaterra, na própria Alemanha. Então, na verdade, essa é uma agenda que está ocupando muito, né, as preocupações mundiais. Então, acho que o Banco Mundial, ele, do ponto de vista assim, de ser um banco normativo, que tudo que ele fala é, em geral, muito acatado, né, é muito importante, eu acho que essa discussão é super fundamental. Haddad também deve se reunir com a ministra indiana Nirmala Sitharaman para discutir a sucessão da presidência do G20. No dia 1 de dezembro, o Brasil assumirá a presidência rotativa deste grupo, atualmente presidido pelo país asiático. O G20 hoje é mais importante que o G7. Ele é onde, de fato, temos ali a coordenação da política monetária e de questões econômicas mais amplas. O futuro da economia mundial, em grande parte, depende das coordenações feitas no âmbito do G20. Então, o G7, ao chamar o Brasil e outras democracias emergentes, quer ali coordenar
a pauta com essas democracias emergentes para tentar não deixar essas democracias emergentes sujeitas à influência, principalmente de China e Rússia, que tem uma agenda distinta do Ocidente para a economia global. Na agenda do porta-voz da Fazenda, ainda está programada uma reunião com o ministro das Finanças do Japão, Sunichi Suzuki, que, segundo o especialista em relações internacionais, deve tentar afastar as democracias do sul global das relações comerciais com a China.